ela para todas as séries A, B, C e D, ela custeia o transporte de avião, transporte aéreo, né? E o transporte e a estadia de todos os times. E ela garantiu, nesta quinta-feira, a rodada do fim de semana. Só que a gente apurando as informações, por exemplo, a gente tem uma rede de informações aí espalhada por esse Brasil, você sabe como é que funciona isso, a gente vai apurar essas coisas com as pessoas, né, com as pessoas que a gente tem contato. E apurando isso daí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente teve a oportunidade de ouvir os representantes gaúchos falando com a Gol, porque o Grêmio ele joga com o Ceará, ou seja, vai fazer uma viagem muito grande, né, de Porto Alegre até Fortaleza. E perguntada a Gol é a empresa que faz o transporte aéreo da CBF, né, ela é exclusiva da CBF, a Gol garantiu que ela tem condições de fazer hoje ela tem condições. Só que se a greve continuar, ela não sabe o que vai acontecer no sábado ou no domingo. Então ela não pode garantir nada no sábado ou no domingo se não houver abastecimento do querosene, do combustível do avião. Tem algumas situações como a do Brasil de Pelotas, por exemplo. O Brasil de Pelotas, ele não tem... tudo bem que esse fim de semana calhou de jogar em casa, graças a Deus. Mas para você ter uma ideia, ele não tem como sair de Pelotas para ir, por exemplo, para Chapecó ou para Florianópolis, porque não tem voo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair de Pelotas de ônibus, ir até Porto Alegre, e de Porto Alegre pegar um avião para, por exemplo, para Chapecó, para São Paulo, para onde ele vai jogar. Então, independentemente de você ter ou não ter o combustível, a passagem de avião garantida, o que eles não têm, por exemplo, que eles não têm a garantia de que vai ter combustível para o ônibus sair de Pelotas e fazer uma viagem de mais ou menos 2 horas para chegar em Porto Alegre. Porque na cidade no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, temos mais de 40 cidades sem nada de gasolina. Aqui em São Paulo a gente está também vendo isso, a gente teve hoje uma redução de frota dos ônibus, né? 40% da frota foi reduzida nos horários, fora dos horários de pico, ou seja, a situação não está confortável, não está fácil. A Federação Carioca de Futebol, para você ter uma ideia, a Federação Carioca de Futebol, que hoje coordena 2 divisões de base, né, 2 divisões menores, a divisão, as séries de menores do Rio de Janeiro, né, a 2ª e a 3ª divisão, ela confirmou que não haverá rodada nesse final de semana. São 7 jogos são 9 jogos da 2ª divisão e 7 jogos da 3ª, todos eles cancelados. A Federação Paulista de Futebol também monitora essa situação. São transportes, para você ter uma ideia, Halid, nenhum transporte é aéreo, são todos transportes terrestres. E ainda assim o que você tem problema? Você tem problema do combustível, você tem o problema do fechamento das estradas. Por exemplo, se você vai pegar em São Paulo e você vai fazer uma viagem de seus 100, 200 quilômetros, para você ir numa cidade, todas as estradas estão fechadas. Como é que um ônibus de uma delegação de futebol vai passar no meio de uma estrada que está fechada? Um percurso que você faz normalmente em 1 hora, vai fazer em 2 ou 3, porque a estrada, não é que ela está fechada, mas ela tem uma restrição de passagem. Ou seja, uma estrada de 3 faixas, ela tem uma faixa, tem 2 faixas ocupadas e só uma faixa de rolagem. Então, é uma situação que está sendo monitorada de perto. Hoje era para ter uma reunião em Brasília, mas pelo que me parece, nem o presidente da República e nem o presidente do Senado estão a fim de resolver isso, porque cada um saiu com a sua agenda particular e adiou essa decisão. E quanto mais adia, mais a greve está aí e mais vai prejudicando e chegando também ao futebol. Mas chega em todos os níveis, né? É inevitável que chegue ao futebol. Belotti, hoje mesmo aconteceu o treino, né, da Desportiva Picuiense, equipe essa sub-19 que vem em preparação para o Campeonato Paraibano sub-19, onde a equipe tem vários atletas das cidades círculo vizinhas aqui da região e boa parte, cerca de 7, 8 atletas, não conseguiram chegar até aqui para o treinamento,
devido a esse caos de combustível, né, que em suas cidades não teve como abastecer devido à falta do mesmo. Então, é uma situação ruim, porque não tem solução. Não existe a solução. Até agora, a Polícia Militar tem garantido algumas... como eu posso dizer para você? Tem garantido a chegada do combustível em aeroportos, por exemplo. A chegada de oxigênio em alguns hospitais. Tem hospital já com falta de oxigênio, não pode fazer cirurgias porque não tem oxigênio. Então, as coisas começam a faltar em todas as instâncias. No Rio está com problema, eu já ouvi relatos de problemas com o lixo. Por quê? Porque os caminhões de lixo não podem sair. Com gás, abastecimento de gás. Por que o gás tem a ver com o gás de petróleo? Não é pelo petróleo, é pelo transporte. Então, tem muita coisa que está acontecendo, até abastecimento de água em alguns lugares, porque a água é tratada por alguns produtos químicos. Só que esses produtos químicos não podem ser levados porque estão em caminhões que estão parados em estradas. Então, afeta diretamente a vida do brasileiro. Lamentavelmente, a discussão política hoje só gira em torno de eleições, de lava-jato, de torcidas uniformizadas torcendo pró-PT, contra PT, panela e não trata os assuntos realmente relevantes que podem parar um país, né? Você vê, hoje é um dia onde podia se travar uma discussão nacional sobre o assunto, e o presidente está no Rio de Janeiro entregando carros para uma associação, e o presidente do Senado foi cumprir as suas obrigações na sua terra natal em Fortaleza. Quer dizer, é lamentável. É lamentável porque o país está passando por uma situação difícil, está chegando ao futebol e ninguém está... Parece que nenhum dos governantes está preocupado com isso, estão preocupados com a eleição que vai ser em outubro. E mais uma vez, quem paga a conta somos nós, consumidores, aonde vai pesar no nosso bolso, não é isso, Belotti? Vai pesar, você pode ter certeza. Porque até agora a gente está falando também em IPI, em isenção de impostos só para o diesel. Só para o diesel. Nada é falado sobre gasolina ou sobre álcool, é só sobre o diesel. E uma coisa que... são várias coisas, né? É o taxamento porque aqui em São Paulo, não sei se... É até a mesma coisa. Eles quando estão carregados, quando estão totalmente carregados, eles sobem um eixo do caminhão. Então ele fica com um eixo a menos, porque ele não precisa daquela potência toda que aquele eixo vai trazer. E mesmo com o eixo suspenso, o pedágio ele é cobrado aquele eixo, sendo que o eixo não chega não chega a agredir, ou não chega a tocar na via, mas você é obrigado a pagar por aquele eixo, mesmo se você suspende ele. É uma discussão que não gira só em torno do frete. O preço do frete ele não é só composto por essa discussão. É uma discussão que... E o engraçado é que essa discussão vem desde julho. Nós estamos desde julho do ano passado. Nós vamos chegar a um ano dessa discussão com o governo dando de ombros. Então, agora estoura a situação e chega até no futebol. Estou falando uma discussão saindo um pouco só do lado esportivo, porque é uma coisa que, sabe, não tem cabimento deixar chegar no ponto que chegou. É verdade, é onde está afetando diretamente não só o futebol profissional, como o amador também afeta diretamente. Belotti, agora a gente sabe que recentemente agora tem episódios novos, né? Naquele caso da Federação Paraibana, entre os clubes, se houve manipulações de resultados, a arbitragem que esteve favorecendo a certas equipes, né, no Campeonato Paraibano. E esteve agora na Paraíba, chegando essa semana, o interventor da CBF, onde está no comando da Federação Paraibana de Futebol, e o presidente Amadeu Rodrigues foi afastado temporariamente, enquanto se desenrola as investigações sobre o caso. Foi um caso grave, né, Belotti? Onde repercutiu nacionalmente, não é isso? Um caso grave que repercutiu nacionalmente. Eu acho que a medida mais correta seria realmente o afastamento do presidente. É um caso que ainda vai ter muita repercussão. É um caso que me parece claro de favorecimento de alguns árbitros. São 20 árbitros envolvidos em escândalos. Então, assim,
é uma coisa que ainda vai ter mais repercussão. A repercussão será ainda muito maior no futebol paraibano, e a gente precisa, sabe, Halid, a gente precisa repercutir isso, porque a gente só consegue eliminar isso do futebol, a gente só consegue um resultado efetivo se a gente repercutir. Então isso daí a gente tem que pegar, a gente tem que bater mesmo, a gente tem que ir atrás, repercutir, dizer às pessoas o que aconteceu, expor o escândalo, para que isso não aconteça mais no futebol brasileiro, que isso é uma vergonha. É uma vergonha. Você mexe com a cultura popular, com o futebol, com a paixão de um povo, com a paixão de alguns torcedores, que às vezes passam por várias necessidades para poder ir a um estádio, ou que não vá ao estádio, mas que pelo menos fique em casa, com um radinho ligado. São muitos profissionais, profissionais de rádio, profissionais de TV, é muita gente envolvida para que isso termine num escândalo de arrumação de resultado. Isso é muito ruim para o negócio de futebol e para o negócio de esporte profissional nesse país. Belotti, em 2004 ou 2006 aconteceu um escândalo parecido com esse na Itália, né? Onde teve a Juventus de Turim, foi rebaixada para a Série C do campeonato italiano. A equipe também da Fiorentina e da Lazio caiu para a Série B. O Milan quase era punido. Então, no desenrolar desses fatos da Paraíba, eu creio que os clubes também poderão ser punidos, não é isso? Isso, o Milan foi punido com perda de pontos no campeonato. O Milan entrou acho que com 15 pontos a menos, 15 pontos negativos, ou 10 pontos negativos, alguma coisa assim. Eles puniram a Juventus, que nem você falou, com o rebaixamento, e outros times com rebaixamento, e os times que não foram punidos com o rebaixamento entraram no campeonato com 38 rodadas, devendo 15 ou 10 pontos, que nesse caso, para algumas equipes, mesmo para equipes grandes, decretar que ela não será campeã aquele ano. Então, assim, foi uma punição bem dura. Espero que isso não aconteça mais na Itália. Em 1982, a gente lembra de um caso também, quando a seleção italiana foi campeã mundial, foi campeã da Copa do Mundo, tirando o Brasil. Ela tinha acabado de vir do escândalo de loteria esportiva, então é uma coisa que não é nova na Itália. Agora, depois da loteria esportiva veio esse caso, e agora nós temos casos também daqueles sites de aposta. Esses sites de aposta eles estão movimentando muito dinheiro no mundo inteiro, e eles não agem em futebol. No Brasil, por exemplo, eles não agem em futebol profissional, eles vão agir sempre nas categorias de base. Isso é muito perigoso, isso tem que ser combatido, não combatendo o site de aposta, porque o site de aposta em si, né, não sei se você concorda com a opinião, mas o site de aposta em si, ele é inofensivo. As pessoas que fazem disso uma forma errada de ganhar dinheiro, que devem ser combatidas. Com certeza, Belotti. Hoje mesmo também o interventor designado pela CBF, né, que está na Paraíba à frente do comando da Federação Paraibana, emitiu a primeira nota à imprensa do estado, onde a competição, o Campeonato Paraibano Sub-19, que estava certo de iniciar no sábado 26, agora ficou para ter início no próximo dia 28 de junho. Então, daqui a praticamente um mês é que a competição irá iniciar. Igualmente, a competição Sub-15, Campeonato Paraibano Sub-15 e Sub-19, teve o adiamento agora para o